Olá a todos, dando continuidade à disciplina de tecnologia de bebidas, hoje nós vamos falar sobre tecnologia da produção de cachaça. A aguardente de cana ou cachaça é a bebida alcoólica fermento destilada, resultante da fermentação alcoólica do caldo de cana e da destilação em alambique ou coluna do mosto alcoólico produzido. Então vamos lá. Uma bebida fermento destilada. O caldo de cana passa pelo processo de fermentação e posteriormente vai ser destilado em alambique ou em colunas para fornecer então a bebida aguardente ou cachaça quando é no Brasil e atende a algumas especificações de legislação. A destilação mais tradicional da bebida é realizada em alambiques, onde as impurezas voláteis e os álcools superiores são separados. Algumas características legais da aguardente de cana e da cachaça. Então, a cachaça branca, como a gente vê aqui na imagem, tem um teor alcoólico de 38 a 54% volume ou graus GL a 20 graus Celsius. Pode ter a adição de açúcar de até 6 gramas por litro. E a cachaça envelhecida, que a gente vê aqui do outro lado, tem que ter no mínimo 50% de aguardente de cana envelhecida por um período de envelhecimento não inferior a 1 ano, podendo ter adição de corante caramelo para correção da cor. Então, para ser chamada no Brasil de cachaça envelhecida, pelo menos metade em volume tem que ser de uma cachaça que foi realmente envelhecida em tonéis de madeira por um período não inferior a 1 ano. E pode ter, então, a correção da cor por corante caramelo, para padronização de um lote. Adição de açúcar também de no máximo 6 gramas por litro. Algumas informações da cachaça no Brasil. Então, os produtores de cachaça e aguardente no Brasil tiveram uma queda de 22,26% em 2019, comparando com dados de 2018. Como assim? Em 2018 haviam 1.397 produtores registrados no Ministério da Agricultura e que, em 2019, o número de estabelecimentos com registros válidos foi de 1.086. Desse total, 165 produtores fabricam as duas bebidas, cachaça e aguardente. 192 produzem apenas aguardente e 729 produzem apenas cachaça. 98% dos produtores são pequenos e microempresários. O mercado da cachaça gera 600 mil empregos diretos e indiretos. Tem-se, em média, o consumo de cachaça por ano por habitante no Brasil de 11,5 litros. Movimenta 10 bilhões de reais em sua cadeia produtiva todos os anos. Existem hoje 4 mil marcas registradas disputando o mercado no Brasil. O Brasil ainda exporta muito pouco, cerca de apenas 1% de sua produção anual. 50% dessas exportações ainda é de cachaça a granel em grandes volumes. 70% da produção brasileira é de cachaça de coluna ou industrial e 30% é de cachaça de alambique de pequenos produtores. O mercado informal ainda é elevado em algumas regiões do Brasil, que elevaria a nossa produção para algo em torno de 2 bilhões de litros ano. A gente viu que a gente tem pouquíssimos produtores registrados, 1.000 e poucos produtores registrados, mas a gente tem na informalidade mais de 30 mil produtores. Hoje a cachaça é o terceiro destilado mais consumido no mundo e 87% do mercado de destilados no Brasil está baseado na cachaça. É uma bebida reconhecidamente nacional por decreto federal, é patrimônio cultural do Estado de Minas Gerais por uma lei estadual, é o patrimônio histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro também por lei estadual. 70% do consumo de cachaça é realizado hoje em bares e restaurantes e 30% nos demais pontos de venda. É o produto que mais tem a cara brasileira, segundo pesquisa do Centro de Indústrias de São Paulo, e a única bebida na atualidade capaz de ter um boom no mercado internacional. O histórico da cachaça. A cana-de-açúcar era conhecida e apreciada desde as mais antigas civilizações, mas com as vitórias de Alexandre o Grande,
Foi levada para a Pérsia, Síria e Egito, chegando até Sicília, partindo da Macedônia. Entretanto, foi na Europa que o açúcar era ainda privilégio de poucos. Ele foi empregado como produto da farmacopeia ou fins nobres, considerado uma raridade. Por isso, tinha um elevado preço. Então, mais dados de mercado. Produção mundial de destilados. Nós temos a vodka como o produto destilado mais comercializado e produzido. O suju, na China, passando também a cachaça, sendo o terceiro destilado mais consumido no mundo. O xoxu, o quarto, o gin, o quinto, o rum, o sexto, e o Scotch whisky, o whisky escocês, o sétimo. Os números da cachaça, incluindo os do aguardente. Produção atual no Brasil, 1,45 bilhões de litros. O São Paulo detém 44% dessa produção. Pernambuco, 12%. O Ceará, 12%. E Minas Gerais, apesar da grande tradição em cachaça, apenas 8% da produção nacional. Rio de Janeiro, 8%. E as exportações hoje estão em torno de 15 milhões de litros anuais, ou seja, muito pouco frente a tudo que é produzido. Então, só para a gente ter uma ideia, a exportação de cachaça em 2017, por estado. São Paulo, quase 8 milhões de litros, mais da metade do que é produzido. Rio de Janeiro, 2 milhões. Pernambuco, 1,6 milhões. Paraná, 1,4. E Minas Gerais, não chegando a 1 milhão de litros exportados. Aqui, pelos países, quem que importa a nossa cachaça? Então, nossa exportação vai praticamente 2,8 milhões para os Estados Unidos e 2,75 milhões para a Alemanha. O Paraguai fica com aproximadamente 2 milhões, seguido de França e Portugal com praticamente 1 milhão. Então, aqui para ilustrar um pouco mais essa discussão de mercado, produção, o que essa produção representa em relação à população brasileira. Então, pegando toda a população, a cachaça representa 6,30 litros por brasileiro, 6,3 praticamente litros por brasileiro. Esses são dados um pouco antigos, de 2011, mas é uma ilustração que dá para compreender o porte do mercado. Se considerar apenas a população de 18 a 59 anos, ou seja, a população adulta ativa, o brasileiro consome mais ou menos 10,5 litros de cachaça por ano. Já a cerveja, pegando toda a população, 70 litros por brasileiro. Pegando a população adulta ativa, quase 117 litros por brasileiro. Comparando aí com refrigerante, com uma bebida que todo mundo pode beber, 85 litros por brasileiro, mas pegando a população adulta ativa, quase 142 litros por brasileiro. Um histórico nacional da cachaça. Em 1635, uma lei proibiu o consumo da cachaça. Os portugueses temiam a ocorrência para a bagaceira, que é uma aguardente produzida a partir do bagaço de uva. Em 1647, a Companhia Geral do Comércio passou a ter o monopólio da venda de bebidas alcoólicas no então Brasil Colônia. Em 1659, a coroa portuguesa emitiu novamente uma ordem para proibir o comércio de aguardente no Brasil. Mas em 1660, os produtores fluminenses de cachaça, ou seja, do Rio de Janeiro, se rebelaram contra os impostos criados por Salvador Correia de Sá. Eles tomam o poder no Rio de Janeiro por 5 meses, eliminando taxas e liberando o comércio da bebida. A tomada de poder ficou conhecida como Revolta da Cachaça, mostrando como que um produto comercial no país, ainda império, pode ter uma força de os seus produtores se rebelarem e tomarem o governo de um estado. Em 1661, a rainha regente de Portugal, Dona Luísa de Gusmão, libera a fabricação de cachaça no Brasil. Em 1994, mais recentemente, a cachaça foi definida como um produto cultural do Brasil. Em 2012, os Estados Unidos reconhecem a cachaça como um produto tipicamente brasileiro, facilitando sua exportação para o país. Mostro para vocês agora um vídeo sobre a origem da cachaça.
Não podemos nos esquecer que os estudos mais recentes indicam que já existia a produção de cachaça sem escala, uma experiência na produção de cachaça, lá nas ilhas do Atlântico feita pelos portugueses, porque eles já produziam açúcar desde 1430 e poucos, quer dizer, desde o século XV que eles trouxeram o açúcar para as ilhas do Atlântico, a Madeira, Açores, Cabo Verde. E lá é evidente que quem produz açúcar pode chegar a produzir cachaça, principalmente quando adotou o alambique. E é no século XV que o alambique é adotado. Aí o português vai fazer a bagaceira. E rapidamente isso fez com que o escocês, o irlandês ou o escocês, fosse fazer o uísque. Tudo final do século XV. A história de que a cachaça foi feita pela primeira vez no Brasil é falsa. No Brasil ela pegou. Ela passou a ser feita em escala, passou a ser importante. O fato dela ser uma moeda de troca na costa da África para comprar escravos. Isso é a coisa mais importante, porque o grande comércio do século XVI e XVII no mundo é o comércio de escravos. E a grande indústria do século XVI e XVII, a maior de todas, é a da cana-de-açúcar. A cachaça adquiriu outra natureza, ela passou a ser coisa muito frequente e importante, até porque quem não tinha recursos para produzir açúcar, que exige um equipamento mais sofisticado, fazia cachaça. Por isso é que você tem isso se espalhando pelo Brasil. E por isso que ela é importantíssima. Ela está presente na mesa do brasileiro sempre, né? Desde sempre. Então, da produção nacional, 1 bilhão de litros correspondem às grandes indústrias que utilizam colunas destiladoras para sua produção. O restante, 500 milhões de litros, é feito de cachaça artesanal por pequenos alambiques. Esse restante é produzido por aproximadamente 30 mil produtores, grande parte deles não formalizados junto ao Ministério da Agricultura. Então, a produção da cachaça em si. Vamos falar mais à frente das etapas de produção, os equipamentos necessários para produzir a cachaça, os processos envolvidos e as instalações como devem ser. E ainda os requisitos legais para se produzir cachaça. O fluxograma de produção da cachaça ou aguardente. Então, a partir da cana-de-açúcar, a gente passa por um processo de moagem da cana para a extração do caldo, prepara esse caldo para se formar o mosto e vou levar esse mosto para a fermentação com a adição de leveduras. A partir do mosto fermentado, pego esse mosto fermentado e faço a destilação no mesmo. Parte da minha produção posso levar para envelhecimento e levo os dois para o envase. Da envase vai para a rotulagem, da rotulagem segue seu caminho para o comércio. O responsável pela fermentação são as leveduras, Saccharomyces cerevisiae, assim como na produção da cerveja e na produção do vinho. Então, a levedura é um ser vivo. Para que consiga converter todos os açúcares do caldo de cana em álcool, é interessante que ela trabalhe em condições ótimas. E também que tem, de alguma forma, como evitar a concorrência com outros micro-organismos. Então, o controle das condições de produção da cachaça. É necessário, para que eu produza uma cachaça de qualidade, um laboratório mínimo de controle de qualidade, que eu consiga medir e alterar algumas condições. Então, o refratômetro, eu posso acompanhar a quantidade de açúcar que tem no meu caldo e a atenuação desse açúcar. Posso ter também um densímetro em escala Brix para substituir um refratômetro. O refratômetro é interessante que eu posso levar ele ao campo e fazer medições da condição da minha cana em maturidade ainda no campo. O densímetro em escala GL, também muito interessante, para eu quantificar o álcool que vem sendo convertido durante a atenuação dos açúcares. E uma proveta para que eu consiga utilizar os dois densímetros. É bom também acompanhar a evolução do pH, a partir de um pH alto. E um termômetro para eu verificar o andamento e poder notar o final da fermentação. Então, para que eu consiga produzir cachaça, eu vou precisar de cana. Então, o plantio da cana. As épocas de plantio de cana-de-açúcar tradicionalmente empregadas nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste são
Cana não irrigada é feita geralmente em 2 períodos, entre janeiro e março, para a cana de ano e meio, ou seja, é uma cana tardia, e entre outubro e dezembro para a cana de ano, ou seja, uma cana mais precoce. Com irrigação, os períodos podem ser de janeiro a abril e de setembro a dezembro. Qualidade dessa cana. Então, a região terminal de canas em amadurecimento possui baixa concentração de açúcares, tem elevado teor de açúcares redutores e proporcionalmente maior teor de fibras, são as pontas das canas, bem perto das folhagens. O processamento dessa parte da cana poderá provocar o embuchamento da moenda, formação excessiva de espumas durante a fermentação, dentre outros, resultando na redução do rendimento do processo produtivo. Então, é interessante, durante o processo produtivo da cachaça, que eu leve a cana sem as pontas, que eu corto essa parte fibrosa e deixo ela no campo. Então, variedade de cana e qualidade. O que é desejável para eu produzir uma cachaça de qualidade na minha cana ao produzir? Então, eu preciso escolher bem uma cultivar que atenda às necessidades do meu caldo. Então, ela precisa, de cara, ser rica em sacarose, baixo teor de fibra. Como eu já disse anteriormente, isso vai prejudicar o processo de moagem. Baixo teor de cinzas, baixo teor de componentes nitrogenados. Eu quero que a cana seja bem rica em sacarose e não nos demais compostos. Que ela apresente pouco florescimento e brotação, para que ela não gaste a sacarose em florescimento e em novos brotos. E que tenha resistência a doenças e pragas, para que eu precise gastar pouco aí com defensivos e corretivos durante o meu plantio. Então, a cana para cachaça. Para que eu tenha condição de colher a cana, eu preciso avaliar o grau de maturidade, ou aspecto, que eu posso ver pelo aspecto visual, como tamanho, cor, diâmetro. Então, atingiu um tamanho desejado, 2,5 metros, eu já sei que ela está atingindo sua maturidade. Se ela converteu a cor do caule de verde para roxeado, amarelado, eu sei que ela está em processo de maturidade. O diâmetro, quando ela vai engrossando, absorvendo bastante água e tendo bastante reserva de açúcares, eu sei também que ela está atingindo a maturidade. Mas o ideal é que eu tenha um refratômetro, que eu faça a medida de refratometria, e que eu colha quando ela atingir no mínimo 16 graus Brix, ou 16% sacarose, nesse caldo extraído. O índice de maturidade, ele é retirado do Brix da ponta, dividido pelo Brix da base da cana. Então, eu tiro uma amostra da ponta em Brix e divido pelo Brix da base. Se a minha medição está entre 0,8 e 1, eu sei que a cana já atingiu o seu grau de maturidade desejado. Então, esse índice de maturidade para a cana-de-açúcar, os valores admitidos são menor que 0,6, a cana ainda tá verde, ou seja, a ponta tem muito menos açúcar do que a base. Entre 0,6 e 0,85 para a cana em processo de maturação, ou seja, ela está começando também a ter reserva de açúcares na ponta. Entre 0,85, 0,8, 0,85 e 1, a cana já está madura, ou seja, ela tem uma reserva média de açúcar da ponta até a base. Quando ela atinge um índice maior que 1, a cana já está em processo de declínio de sacarose, ou seja, a ponta tem mais sacarose que a base já está sofrendo senescência, já está em processo de degradação. Com cuidados com a colheita da cana para a produção da cachaça. Não se deve queimar a cana. A queima da cana é um hábito muito comum, principalmente pelas usinas de álcool, para retirada de toda a folhagem, sobrando apenas os colmos de cana. Isso facilita a colheita manual. Só que, para a cachaça, isso quer dizer que a cana perde qualidade. Devo cortar, colher e colocar direto no caminhão. No caso aqui,
eu colocando a cana em contato com o solo, os pontos de corte ficam muito suscetíveis à contaminação por micro-organismos do solo. E devo processar essa cana recém-cortada em até 24 horas. Com isso, eu garanto que essa cana não entre em um processo de fermentação por micro-organismo do ambiente ou do solo. Mostro para vocês agora um vídeo sobre a colheita da cana. A colheita da cana-de-açúcar reflete todo o trabalho desenvolvido e conduzido no campo ao longo do ciclo da cultura, culminando na entrega da matéria-prima para que a mesma seja processada e contribua na obtenção de um produto final de qualidade. Na colheita da cana crua, o rendimento é de 1 a 3 toneladas por homem por dia. No corte da cana queimada, quando se ateia fogo no canavial para a queima da palhada, o rendimento é de 4 a 6 toneladas por homem ao dia. Entretanto, para a produção de aguardente artesanal e de qualidade, o Ministério da Agricultura exige que a cana não seja queimada na colheita. O mesmo procedimento é exigido para a fabricação de rapadura, melado e açúcar mascavo de qualidade. Veja esta situação, onde a cana foi queimada. Que aparência feia! Imagine o resultado então. Também há alguns inconvenientes no corte da cana queimada, como perda de açúcar por exudação de mel nos colmos e aumento de impurezas minerais, como terra e areia, aderentes aos colmos. E em algumas condições de alta temperatura e umidade, pode facilitar contaminações microbiológicas. Outro cuidado na colheita é o tempo entre o corte e a moagem, pois a manutenção da cana cortada no campo ou mesmo no pátio do alambique pode resultar em perda de qualidade. De maneira geral, recomenda-se que o intervalo entre o corte e a moagem não ultrapasse 48 horas. O corte da cana deve ser bem rente ao nível do solo, para não deixar tocos. Assim, evita-se a perda de matéria-prima, a infestação de pragas nas cepas remanescentes e emissão de brotações aéreas. A prática do desponte, isto é, o corte da região apical imatura do colmo, principalmente no início e fim do período de safra, precisa ser realizado, pois além de se constituir em partes pobres de açúcar, sua presença pode provocar o embuchamento da moenda, ou até mesmo diminuir o rendimento de aguardente. Os colmos cortados são então dispostos sobre o terreno em feixes, para então serem carregados em caminhões ou carretas puxadas por trator ou carroças de tração animal e transportados até o alambique para serem processados. Na produção de aguardente, é essencial que os colmos de cana-de-açúcar estejam maduros, com uma maior concentração de açúcares. Para determinar o ponto de maturação da cana, um método prático e muito comum no campo baseia-se na aparência e no histórico do canavial, como a data e época de plantio, variedade plantada, o tipo de solo e condições climáticas. A cana, quando se encontra madura, apresenta em seu terço superior folhas de coloração verde amarelada e menos eretas, enquanto que as folhas que se localizam nos terços basal e médio encontram-se totalmente secas, chegando em alguns casos a desprenderem-se dos colmos. É a despalha natural. Quando a cana floresce, pode indicar também sinal de que ela já está no seu período de maturação, sendo que nesta condição, quanto mais demorar a colher, ocorrerá perdas de açúcar no colmo e, consequentemente, no rendimento de aguardente. O método ideal seria usar o refratômetro de campo. É um aparelho simples de relativa precisão, que por meio da refração da luz em algumas gotas do caldo da cana, indica o valor do Brix, ou a porcentagem de sólidos solúveis no caldo. Num talhão deve-se amostrar ao acaso de 10 a 12 colmos. Destes colmos, algumas gotas de caldo deverão ser extraídas da base da altura do quarto internódio a partir do solo e da ponta no último internódio para ser realizada a determinação do Brix separadamente pelo aparelho. Já para a área de produção, preparando para a aula da próxima semana, o alambique. O alambique é a seção onde eu vou processar essa cana. Alguns itens que, conforme é uma indústria de transformação de matéria-prima agrícola em uma indústria de alimentos, eu tenho que ter paredes lisas e laváveis com piso impermeável.
para que eu tenha condição de higienizar e sanitizar minha área produtiva. E um outro dado interessante é que, assim como várias indústrias de alimentos, eu tenho que ter um pé direito alto, com no mínimo 3,5 metros, para que eu não tenha um ambiente aquecido, que eu tenha circulação suficiente de ar. Então, mostro para vocês agora um vídeo sobre alambique, adiantando então já para a aula da próxima semana. Um abraço a todos. Estou aqui com o mestre Arnaldo. O Arnaldo ele é produtor da Taverna de Minas. Ele também é proprietário da Fazenda Escola Cana Brasil. E ele vai ajudar a gente aqui. Então, vamos lá? Vamos lá. Para você ter uma fábrica legalizada, o primeiro passo é você abrir a firma. Ou seja, não tem como você ter uma fábrica legalizada sem ter a firma aberta. Então, primeiro tem que fazer o registro, né, da empresa, né, e CGC, contrato social, instituição estadual. Depois disso, você tem a parte do responsável técnico. Toda fábrica tem que ter um responsável técnico. Obrigado por lei, né? É obrigado por lei. Pode ser um químico, pode ser um agrônomo. Em alguns casos, aceita-se técnico agrícola, técnico em química, engenheiro de alimentos. E tem definido, então, qual é o técnico que você vai ter. Você pode escolher ou o conselho de química ou o conselho de engenharia. Isso é opcional, você não é obrigado a ter os dois, não. Você pode ter um ou outro. E o custo é o mesmo? Geralmente vai da RT, né? No caso aqui em Minas, a ANPAC tem um convênio com o Conselho de Química e a gente consegue um valor menor. Mas a ANPAC é uma associação, né? Associação Nacional dos Produtores de Cachaça de Qualidade da Cadeia Produtiva. Aí a gente consegue ter um valor menor. Mas você consegue negociar isso aí. Em alguns casos também tem relação com o que está no contrato social da empresa. Aí calcula o valor que vai ser cobrado do serviço RT. Tendo o RT, você vai ter que ter o projeto ambiental, né? Dependendo da faixa, dependendo do estado, você encaixa em algumas faixas, né, na parte ambiental. Em alguns casos é simplesmente comunicar o que você vai produzir, se for uma produção pequena. Em alguns casos você tem que fazer um trabalho, precisa de outorga d'água, precisa de fazer alguns levantamentos, né, dessa parte ambiental. Quanto maior a empresa, maior a necessidade de informações que você vai ter que agregar nisso aí. Depois de feito o projeto ambiental, você tem que ter o manual de boas práticas. Esse manual de boas práticas, geralmente quem vai fazer para você vai ser o seu próprio responsável técnico. Então ele vai fazer esse manual, e esse manual ele é usado na indústria para tudo praticamente, né? Porque ele informa todas as providências que têm que ser tomadas. A rotina do processo diário ali, né? Do dia a dia da fábrica. Parte de limpeza, a função de cada funcionário. É a receita do bolo ali, as né? As planilhas, né? Que até mesmo o próprio gestor auxilia muito nisso aí, né? Sim. Porque todas as planilhas que se tem no manual de boas práticas, elas estão ali inseridas dentro do gestor. E tendo então essa parte do manual, é o projeto civil, né? O projeto civil da construção. Logicamente, depois nós podemos fazer um vídeo falando do que é exigido numa construção de um alambique para o projeto ficar dentro dos padrões do Ministério da Agricultura, e o memorial descritivo daquele projeto, né? Aí vai ter uma vistoria, o Ministério vai vir aqui, vai ver se o processo ficou semelhante, né, ao que está na realidade, né? E com isso, sendo aprovado na vistoria, você consegue o registro do estabelecimento. Né? Aí depois tem que fazer o registro do produto, o registro, no caso, da engarrafadora, né? Isso a gente pode detalhar mais em outra ocasião. Então, só para resumir então, quem está interessado aí que quer regularizar seu alambique, quem já está produzindo, primeiro, você tem que registrar sua marca, né? Escolher um nome, registrar sua marca no INPE. No INPE, abrir o CNPJ de produtor e vendedor. Inscrição estadual, né? Tudo, né, que você tem que ter. Arrumar o projeto.
fazer o projeto. Ambiental e civil. Ambiental, né? Civil. E fazer uma manual de boas práticas, escolher Manual de um boas responsável práticas. técnico, né? Lembrar para quem está começando de escrever no Simples Nacional, né? Porque Isso, muito importante, a carga né? tributária é bem menor, né? Caiu quase pela metade, né? Menos da metade. Menos da metade. E aí, então, com isso, você está apto a legalizar. Isso, pegando o alvará da prefeitura e fazendo registro do produto no mapa, você já pode vender para qualquer lugar do Brasil. Exatamente. Isso, então, gente, vale muito a pena. Primeiro, igual, uma coisa que os produtores alegavam muito, que eram contra, que acabava ficando a clandestinidade, era devido às altas cargas tributárias. Então, o Simples chegou aí, depois de muita luta, nesse ano, né, a gente conseguiu voltar a cachaça para o Simples, então reduziu bastante a carga tributária incidente. E uma vez que você tem seu produto regularizado, você abre muito mercado, entendeu? Nós estamos falando de um mercado de 95% de clandestinidade. Então, esse setor da cachaça, ele é um setor que tem muita gente que faz a sua cachaça de forma clandestina. E hoje, com a redução do imposto, viabilizou a entrada dessas pessoas que estão fora do mercado para abrir o leque, né? Então, esse vídeo não é voltado só para quem quer montar um negócio, é para quem já está no negócio e quer também legalizar o negócio dele. Expandir, melhorar as vendas, né? Porque uma coisa é você ficar naquela micro-região, né? Ou seja, você ficar limitado à venda por não ser legalizado a uma micro-região, né? Outra coisa é você poder abrir para o mundo inteiro, pensar em exportar. Com certeza, com certeza. Só tem vantagem. Precisando mais dúvidas, é só vocês mandarem aqui uma mensagem pra gente, escrever nos comentários que a gente vai responder, a gente vai atender, vai ser um prazer. E muito obrigado, se gostou desse conteúdo, se inscreve no nosso canal também, deixa um like aqui pra gente saber que a gente está realmente fazendo uma coisa bacana, pra gente poder balizar e ver qual que vão ser os próximos vídeos. Muito obrigado, boa tarde. Um abraço.